Boa noite. Dando continuidade às nossas aulas de teoria do conhecimento, eu gostaria de voltar a alguns temas que nós já trabalhamos e dar continuidade, mostrar para onde nós nos direcionamos ao longo do semestre. Alguns dos textos que nós vamos trabalhar, vocês encontram no Moodle e nós vamos debatê-los em algumas webconferências e também, talvez, em algumas apresentações. Hoje eu vou relacionar o que eu já apresentei a vocês com debates mais recentes, perspectivas mais recentes e também um pouco com a questão linguística, a questão de filosofia da linguagem e a questão da aprendizagem. Então, o nosso tema é teoria do conhecimento ou epistemologia. Como nós já vimos, a epistemologia tem origem, ou seja, o estudo do conhecimento tem origem na Grécia Antiga, as reflexões sobre o que é conhecimento, e é onde também nós encontramos, claro, a origem da filosofia ocidental. O termo episteme, né, de onde se origina a epistemologia, é grego, né, e aparece nos diálogos platônicos, por exemplo, no século V e IV a.C. É interessante notar que na maioria dos diálogos de Platão aparecem personagens que eram matemáticos e geômetras da época, o que significa que os gregos estavam bem preocupados com o que era o conhecimento das ciências exatas, né? Claro, também estavam preocupados com o que era o conhecimento científico empírico, mas na época o que a gente podia dizer que estava mais desenvolvido era a geometria matemática e talvez a considerada primeira ciência empírica, que era a astronomia. Essa história da ciência nós lemos, né, por exemplo, no livro A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, onde ele nos apresenta essa peculiaridade, né, de que as ciências exatas se desenvolveram mais rapidamente nos primórdios da história da humanidade do que as ciências empíricas. Claro, nós podemos, na Grécia Antiga, que teve influências do Egito, né? Os pensadores gregos tiveram influência dos ensinamentos dos egípcios. Os chamados filósofos se confundiam muitas vezes com o que hoje a gente chama de cientista natural ou de cientista empírico, né? Por isso que os pré-socráticos eram chamados de cientistas naturais. Nós temos ali no século IV e III a.C., por exemplo, um famoso geômetra que nós usamos até hoje nas escolas, o Euclides, mas ele não é o primeiro geômetra, e muitos outros geômetras aparecem nos diálogos de Platão, entre eles, por exemplo, Teodoro e Teeteto. Bom, vocês sabem que a primeira teoria de Platão sobre o que é conhecimento é a teoria da reminiscência, e ela afirmava que nós teríamos um conhecimento porque nós poderíamos relembrar ideias, né, que a alma teria conhecido em sua migração antes de encarnar no corpo. Então, a primeira teoria de Platão, do Platão jovem, é de que nós conhecemos enquanto corpos e almas encarnadas, porque
a nossa alma teve acesso a ideias eternas durante uma migração fora do corpo físico. E isso nós já tratamos um pouco. Isso permitiria à alma, então, relembrar a partir de algumas ou simulacros sensórios que ela vê, que se assemelham às ideias eternas, ou por meio de desafios que professores, por exemplo, possam elaborar, ela pode relembrar esses conhecimentos. Então, haveria, segundo Platão, uma divisão bem forte, né, entre as nossas experiências sensíveis, que são apenas sensações de simulacros das ideias eternas, e o nosso aquilo que nós podemos atingir por meio do intelecto, né, que são justamente essas ideias, essas formas puras, imutáveis e eternas, que existem em um mundo inteligível, mas não existem enquanto tais no mundo sensíveis. No mundo sensível nós teríamos apenas o simulacro, que nos as faz relembrar. Bom, Platão, o Platão maduro, Platão dos últimos diálogos, entre eles o diálogo Teeteto, é um Platão que retoma a ideia do que é conhecimento de uma forma diferente. Ele, no diálogo Teeteto, não afirma mais que a teoria da reminiscência, né? Ele continua procurando por um conhecimento absoluto, no sentido que ele procura por um conhecimento que não se altere. Então, nesse sentido, ele é contra a visão de Heráclito, de que aquilo que eu sei daqui a um momento não será mais o mesmo, né? Então, que não há uma estabilidade do conhecimento, e contra também os sofistas que afirmavam que cada um poderia ter o seu conhecimento. Para Platão, conhecer é algo muito forte, é algo que não pode mudar. E por isso que os intérpretes, historiadores, veem nessa posição platônica, que é também a socrática, uma tentativa de explicar o conhecimento matemático e geométrico, que era um conhecimento que parecia não mudar, né? Hoje nós sabemos que hoje nós temos muitos sistemas matemáticos, temos muitos sistemas geométricos, o que coloca um pouco em dúvida essa tendência a dizer que matemática e geometria seriam conhecimentos imutáveis. Mas nessa discussão, nesse momento, eu não vou entrar. Então, no diálogo Teeteto, ele se afasta da concepção de conhecimento como reminiscência da alma e afirma que um conhecimento é uma crença verdadeira justificada, né? É uma doxa verdadeira justificada, né? Com razões, ou seja, eu acredito em algo, esse algo tem que ser verdadeiro, então ele tem que corresponder ao que realmente acontece, ou que realmente é, né? Ou as ideias, ou enfim. E ele tem que ser acrescido de uma razão ou de razões para que seja verdadeiro. Então, essa é a chamada concepção de conhecimento tripartite, definição de conhecimento tripartite, hoje, né? E muito foi discutido no final do século XX acerca dessa definição dada por Teeteto no diálogo Teeteto de Platão, no qual Teeteto era um jovem geômetra, conversa, dialoga com Sócrates, né?
que era aquele que desafiava Teeteto a definir o que é conhecimento. Então, por exemplo, o Platão discute várias coisas por meio de Sócrates e Teeteto nesse diálogo, mas ao final, na parte final, depois que ele refuta a definição que Teeteto dá de conhecimento como sensação, dizendo que conhecimento não pode ser sensação, porque se fosse, ele não seria mais conhecimento no sentido absoluto, ele mudaria a cada momento, justamente. E depois de refutar também a definição, a segunda dada por Teeteto de conhecimento seria uma opinião verdadeira, dizendo que nós não podemos saber o que é o verdadeiro, simplesmente, ou seja, se nos perguntassem o que é a verdade simplesmente, ou o que é uma crença verdadeira simplesmente, como que nós saberíamos distinguir a crença verdadeira da falsa? Simplesmente, assim, nós não podemos pensar algo e dizer simplesmente isso é verdadeiro ou isso é falso, sem algum acréscimo. Então, ao final do diálogo, ele diz, Sócrates quase que induz, né, Teeteto a definir conhecimento como crença verdadeira acrescida de explicações ou acrescida de razões, que hoje a gente chamaria de uma crença verdadeira justificada. E o que seria uma justificação? Nós podemos dizer, por exemplo, que quando nós estamos percebendo ou vendo algo, isso é uma espécie de justificação. Por exemplo, quando nós vemos um pássaro voando em nossa sala, nós podemos justificar que uma afirmação de que entrou um pássaro em nossa sala, dizendo que nós estamos vendo. Se alguém nos pergunta como é que você sabe que entrou um pássaro, nós dizemos, não, eu estou vendo que entrou um pássaro, né? Ou eu vi que entrou um pássaro. Então, existe uma maneira de justificar o conhecimento, a crença, né, verdadeira, ou, enfim, nesse caso verdadeira, por meio da percepção. Uma segunda possibilidade de justificar uma crença seria dizer que eu sei que algo é verdadeiro porque alguém que é confiável me contou, né, acerca de algo. Então eu posso saber por testemunho. E uma terceira possibilidade seria nós deduzirmos ou inferirmos uma crença que nós afirmamos verdadeira, né, a partir de outras crenças. Então, justificar uma crença a partir de outras crenças. Nós podemos, por exemplo, justificar a crença de que vai chover imediatamente ou amanhã a partir de outras crenças, como está nublado, está trovejando, etc. E uma observação importante, talvez, é que o diálogo de Platão, o Teeteto, é considerado terminar com uma espécie de aporia, ou seja, ele não se encerrar completamente, ele não chegar a uma conclusão exata, né? O próprio Sócrates, ele se diz insatisfeito ao final do diálogo com essa definição tripartite de conhecimento mesmo. E isso se confirma em algum sentido nas discussões contemporâneas, porque hoje se avançou já em relação a essa definição também. Mas isso nós vamos trabalhar a partir de textos que nós vamos ver, que vocês vão apresentar, mais recentes acerca da epistemologia e acerca dessa definição que aparece no Teeteto. Então, vocês vejam que a partir dessa discussão inicial na Grécia Antiga, algumas questões se mantiveram e
atravessaram séculos, atravessaram a Idade Média, atravessaram a Idade Moderna, chegaram na Idade Contemporânea. São as questões sobre, afinal, o que é a verdade, né? Qual é a relação da verdade com as nossas explicações, razões, justificações. Enfim, nós não temos uma resposta, né? Nós não temos, até hoje, uma posição dominante, digamos, sobre o que é a verdade, e nós não temos uma posição dominante sobre o que é a relação da verdade com espécies, vários tipos de justificação que nós damos. Algo que eu já mencionei é que as posições apresentadas por Platão, elas tiveram origem em discussões anteriores a Sócrates, nas discussões dos pré-socráticos, como Heráclito e Parmênides, né? E, segundo vários filósofos, a tradição, a posição de Heráclito, ela desemboca numa linha que a gente pode chamar empirista dentro da história da filosofia, e a posição de Parmênides, ela inicia, né, uma linha de pensamento que nós chamamos de racionalista na história da filosofia. Basicamente, assim, muito simplesmente, o empirismo diz que a origem do conhecimento, a fonte, né, do conhecimento é a experiência humana, aquilo que a informação, na informação que os nossos sentidos nos dão acerca daquilo que está fora de nós, né? E o racionalismo sustenta que é a nossa razão a responsável pela elaboração das crenças verdadeiras justificadas. Mas mesmo assim, claro, existem gradações, existem racionalistas e empiristas, por exemplo, como o Immanuel Kant, moderno, que afirma que ele, na verdade, ele se autodenomina ou idealista transcendental ou realista empírico, mas ele tenta uma síntese entre essas duas posições, entre o racionalismo e o empirismo, né? E o empirismo, assim, mais radical, ele logo, já nos diálogos platônicos, ele mostra que ele não se sustenta plenamente porque a experiência falha, né? A experiência nem sempre é confiável, o que desemboca, inclusive, em escolas céticas, né? Já na Grécia e nos romanos nós temos grupos de filósofos que defendem o ceticismo, que seria dizer que nós não sabemos nada confiável acerca do mundo exterior, porque os nossos sentidos não permitem. Então, não é fácil você manter um empirismo simplesmente, né? Não que ele esteja errado, o empirismo, mas você tem que elaborar a posição empirista de uma forma que ela se torne sustentável, né? Hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar com David Hume, que é um dos grandes empiristas da história da filosofia, né, do século XVII para XVIII, e que faz parte ali dos empiristas clássicos, e que realmente consegue elaborar um sistema bastante interessante, empirista, né, para explicar como que o conhecimento se dá a partir dos sentidos. E por isso, em grande parte, pela limitação do empirismo, nós temos até hoje vários filósofos que a gente pode chamar de racionalistas, e uma metafísica, inclusive, racionalista dentro da filosofia, que se mantém até os nossos dias.
Bom, a gente pode dizer que os estudos epistemológicos avançaram muito até no século XX, até agora o século XXI, né? E eles permitiram desenvolvimentos, teorias da cognição que não estão apenas na filosofia. Então, por exemplo, na psicologia, nas ciências cognitivas, na neurologia ou nas neurociências, né? E todas essas outras áreas hoje também tentam explicar o que seria o conhecimento humano. E isso acaba influenciando bastante também a forma como nós vemos a educação dos seres humanos, né? De crianças e adultos. Então, as teorias da cognição influenciam também as políticas educacionais. E é bastante óbvio, então vocês veem já desde os diálogos platônicos, como o Mênon, a relação entre a definição do que é conhecimento, de como se dá o conhecimento, ou seja, quais as fontes do conhecimento, quais os limites do conhecimento, se nós devemos ser dogmáticos ou céticos, e as teorias da aprendizagem, né, que hoje são trabalhadas dentro da psicologia, dentro da pedagogia. Agora, não só essas áreas discutem com a epistemologia, a linguística, a biologia, a antropologia, a sociologia, a economia, também ajudam na nossa reflexão sobre a cognição humana, né? Bom, a linguística ou as áreas da comunicação, obviamente, tratam de linguagem, de sistemas linguísticos, de como ocorre a comunicação. É interessante notar que nós temos, por exemplo, no Wittgenstein, que é um grande filósofo da linguagem do século XX, uma grande preocupação com jogos de linguagem. Então, como que os conhecimentos matemáticos, etc., como que eles são veiculados em diálogos, né? Como é que se pode, no dialogar, ensinar certas equações, certas fórmulas, né? Que, claro, você já tem lá presente no Platão, mas nós avançamos em relação a essas reflexões, né? Outras áreas, como a sociologia, a economia, que pensam a sociedade, pensam as relações humanas, também nos ajudam a entender como a cognição se desenvolve, como que nós podemos, de alguma forma, acumular conhecimento e transmitir esse conhecimento, né? O conhecimento humano perpassa toda a sociedade, ele tem que ser mantido para poder, então, permitir que nós tenhamos o que a gente poderia chamar um tipo de evolução humana em direção a algo melhor, a uma sociedade melhor. Bom, então nós, assim, para resumir, a epistemologia hoje, ela está vinculada à psicologia. Nós temos, por exemplo, escritos muito interessantes em Piaget e Vygotsky, de Piaget e Vygotsky, lá no início do século XX, que são teorias da cognição, mas que também pensam o desenvolvimento humano, as várias etapas do desenvolvimento humano, e pensam como que o conhecimento ocorre nessas várias etapas, né, da ontogênese de cada ser humano. Então, essa vinculação entre a teoria do conhecimento filosófica e a psicologia do desenvolvimento é muito interessante para o filósofo também. Nós temos a epistemologia ligada à filosofia da mente. Então, como eu já disse em outras oportunidades, quem conhece, ou seja, é o ser humano. O que é o ser humano? Ele tem uma mente. É claro que eu não sou dualista, em outras apresentações sustento o monismo,
Mas nós continuamos falando em psique humana, em mente humana, em natureza humana, e significa que nós temos que, ao falar do conhecimento humano ou da cognição humana, falar também dessa nossa capacidade mental que nós desenvolvemos ao longo da nossa existência. As neurociências também nos permitem avançar, né, nas nossas reflexões acerca do conhecimento humano. Hoje, elas ajudam a explicar onde ocorre a cognição, né, no corpo, no cérebro, né, e a biologia também. Então, a ontogenética, que fala da evolução de um ser humano específico, ela depende de uma biologia evolucionista que explica a filogenética, ou seja, de onde a origem do ser humano, a evolução biológica do ser humano. E por último, aqui, pelo menos, nós temos uma dependência, uma relação muito forte entre a epistemologia e a filosofia da linguagem e a lógica, né? E aí nós temos vários autores que efetuam essa relação, né, entre epistemologia e semântica, né, filosofia da linguagem, e também com a pragmática, né, como o Wittgenstein, o Austin, o Searle, o Quine, o Chomsky, o Dretske, Millikan, etc. Essas relações entre teóricas e até às vezes experimentais entre a epistemologia e a filosofia da linguagem, incluindo a lógica, são extremamente frutíferas e nós estamos agora no século XXI começando a desvendar, eu acho, tudo que elas podem nos trazer em termos teóricos. Então, é importante, bom, por último, agora é o último assunto dessa apresentação, enfatizar que existe uma diferença entre teoria do conhecimento e filosofia da ciência, né? Mas que também existe uma vinculação, né? E a teoria do conhecimento ela é mais abrangente que as teorias específicas dos conhecimentos particulares dos seres humanos, né? Dos conhecimentos das diversas ciências particulares. A epistemologia se desdobra no estudo de ciências específicas. Ela própria é um estudo mais abrangente. Ela tenta definir o que é conhecimento de forma mais abrangente do que a filosofia das ciências particulares. Mas, a partir da epistemologia, nós podemos ter ramificações como filosofias da ciência da matemática, da física, da biologia, etc. E a filosofia da ciência, das ciências particulares, ela então vai investigar os conhecimentos singulares ou particulares a cada ciência, né? E conforme essas ciências vão mudando, assim muda também a filosofia da ciência. Por exemplo, hoje nós temos uma filosofia da neurociência, ou das neurociências, que não havia um século e meio atrás. Assim, também nós poderíamos dizer que a teoria do conhecimento pode se aplicar à aprendizagem ou à educação, né? Então, nós poderíamos ter uma epistemologia da educação matemática, da educação da física, etc., como já de fato existe, né? E então por hoje eu vou concluir por aqui e nós vamos avançar nos nossos estudos acerca dos clássicos e também nos estudos acerca dos textos contemporâneos simultaneamente, certo? Eu desejo a vocês bons estudos. E aqui alguns dos livros que eu utilizei nessa apresentação, do Dennett, do Dewey, que eu admiro muito, o Piaget, os filósofos da linguagem, Ryle, Strawson, Austin, Quine, Searle e Wittgenstein. Então, conversamos mais adiante.
Boa noite.